Viajantes, bora pro nosso último Vibes do mês de maio. Ô, gente, confesso pra vocês que eu tava até aqui pensando como é que eu ia trazer esse Vibes pra vocês, estando ainda gravando ele no último dia da lua minguante, porque é sacanagem, porque vem uma semana aí de tantos movimentos, de tanta aceleração, mas eu estou gravando esse Vibes com a lua ainda no touro, no último dia dela minguando. Então, assim, eu falei, o que touro mais me ensina? Me ensina isso daqui, ó, gente. Pés no chão, esse aterrar, né? Do que a gente quer que se mantenha na nossa vida quando a gente pensa nas estruturas que a gente está se assegurando, né? Então, a terra firme, o chão, o corpo, o toque, as nossas estruturas também materiais, né? Físicas, dinheiro, o nosso trabalho, a nossa produtividade. Então eu tô aqui bem aterrada nesse chão da minha casa, trazendo um vibe super descontraído para também já começar aí uma energia mais leve, mais flexível, mais adaptável dos Gêmeos que vai chegar para nós a partir dessa terça-feira, gente. A gente tá passando por um processo de pensar o que a gente gostaria de manter nas nossas vidas, de tudo que a gente trabalhou nessas energias taurinas, né? Porque touro vem falar do que perdura, da permanência, daquilo que é durável, daquilo que a gente quer manter de certa forma, mas a gente teve também muitos questionamentos do: será que aquilo que eu estou querendo tanto manter faz realmente sentido e realmente me traz prazer, realmente me traz segurança? Porque quantas coisas a gente às vezes quer manter na nossa vida, gente, e que na verdade só traz ali agonia, ansiedade, para que a gente consiga manter aquilo a qualquer custo, né? E isso a gente está falando de trabalhos, de relações, de todas as coisas que permeiam a nossa vida e que às vezes a gente acha que aquilo é a nossa única segurança, mas se a gente parar, olhar e pensar bem, quantas vezes a gente não finalizou ciclos na nossa vida que a gente achava que a gente não conseguiria mais viver sem aquilo e que a gente pôde se transformar e adquirir novas bases seguras na nossa vida, novas formas de se colocar, né, nessas formas mais estáveis de viver, nessa forma da gente se sentir também com prazer e trabalhando muito o nosso senso de merecimento do que a gente merece, do que a gente não merece, de onde a gente precisa gastar a nossa energia para realmente manter bases que realmente nos satisfaçam. Então, ontem eu tava numa viagem pessoal e eu olhei para o mar assim e pensei que essa paz que eu sinto hoje com relação a muitas áreas da nossa vida, que não é em todas, né, gente? Porque a gente tem essa vida de altos e baixos, tem hora que a gente tá aqui super bem numa área da vida e tem hora que a gente tem que lidar um pouco com as oscilações de outras áreas. Mas ontem eu tava num sentimento de paz tão grande, assim, com muitas áreas da minha vida, que eu pensei, a única coisa que eu quero, né, manter nesse momento não é nada material, não é nada que, né, eu não possa transformar e aprender de outras formas, mas é muito essa paz de saber o que realmente me traz paz na vida e de saber ter muita sabedoria, mas de ter muita sabedoria que quando algo não está me trazendo paz, é porque eu preciso, talvez, olhar para aquilo que, de certa forma, me apega e que me faz me sentir ali dependente daquela segurança. Enfim, altas brisas. Eu queria muito comunicar a vocês que, por estar gravando esse Vibes ali, né, nesse processo ainda de finalização de ciclo, eu sei que eu vou trazer muitas novas informações lá no grupo do WhatsApp, que eu mando um áudio todos os dias. É um grupo gratuito, somos quase 700 pessoas. E lá, né, a minha energia vai mudando também ao longo da semana para trazer novas visões. Então, se você ainda não faz parte, deixa aqui a sua mensagem, vem comunicar comigo para que eu possa te mandar o link para você entrar e para você absorver novas energias. Mas eu espero que ao longo dessa reflexão desse Vibes eu também consiga trazer aí o que essa semana nos traz. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante, eu venho aqui toda semana trazer um conteúdo pra gente se guiar aqui na Terra através dos movimentos do céu. Eu faço isso com o maior amor do mundo já há 4 anos que o Vibes existe, por sinal o canal tá crescendo cada vez mais e eu fico muito grata, muito feliz mesmo. Se você ainda não conhece o meu trabalho de uma forma mais detalhada, entendendo como ele pode te auxiliar a fazer mudanças na sua vida, fazer transformações de uma maneira muito mais consciente e alinhada com a sua essência,
de uma forma muito mais discernida através da astrologia, que é uma ferramenta muito poderosa de transformação, não só de autoconhecimento, mas de muita ação também, porque autoconhecimento sem ação não serve de nada, a gente ficar engavetando aquilo que a gente sabe não fazer. Vem conhecer meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem o meu portfólio de atendimentos. E um recado importantíssimo é que os oráculos de lua nova já estão com as vagas se esgotando. Toda vez que chega lua nova e lua cheia, eu gosto de divulgar bastante os oráculos, que é um trabalho mais simples que eu faço de entrega pelo WhatsApp, uma carta do oráculo para você se guiar aí por essa nova energia que está chegando para nós, que é a lua nova de amanhã, né, de hoje, de segunda-feira para terça vai acontecer, e que eu consigo falar assim, olha, é aqui que está o tampero para você movimentar a sua vida. Então, se você ainda não conhece meu trabalho, o oráculo é uma ótima porta de entrada, ele tem um valor de R$53 e eu envio uma carta do oráculo e um áudio no seu WhatsApp para que você consiga ouvir isso tudo de acordo com o seu cenário, de acordo com o teu mapa. É um trabalho mais individual, um trabalho personalizado, não é uma coisa genérica, porque aqui a gente está falando de uma tendência, né, gente? Cada um vai absorver o que faz sentido para sua vida, mas lá no oráculo eu consigo trazer isso de uma forma muito direcionada. E as leituras, né, gente? Investimento para a vida. Então a minha agenda de junho ainda tem horários, então me manda uma mensagem se você ainda não conseguiu achar o portfólio e bora lá, né, gente? Ah, antes, se inscreve aqui no canal, já deixa um like aqui no meu vídeo, para que eu consiga chegar em mais pessoas, isso também me ajuda a que eu possa propagar toda essa mensagem. Seguinte, gente, estamos com a lua minguante, como eu falei para vocês, último dia aí da lunação taurina, e talvez essa segunda começou um pouco mais arrastada, começou um pouco mais lenta, começou um pouco assim, nossa, tô tentando entender tudo isso que passou aí desses últimos 28 dias do ciclo da lua, não sei como vocês estão fechando maio, né? Mas eu tô fechando assim, foi um momento muito importante de aterramento, né? Porque Touro vem trazer esse assentamento das coisas, esse aterramento, esse parar, né? A gente teve um abril, março e abril foram super agitados, super movimentados, e aí maio veio para assentar as coisas. É óbvio que ainda lidando, né, com todas as consequências que março e abril nos trouxeram, mas foi um momento ali de talvez mais pausa, mais respiro, que eu sei que é muito difícil nesse mundo super acelerado que a gente vive, mas quem conseguiu fazer, né, esses processos ali de assentar, de ir devagar, de entender onde a gente precisa trazer mais praticidade, objetividade para a vida, trazer as coisas mais para a materialidade, para a realidade, conseguiu talvez já ter aí umas bases sendo formadas para que a gente possa dar os inícios. Porque assim, gente, Touro é um signo que vem falar muito do que a gente deseja, é um signo regido pela Vênus. E a gente é ser desejante, né? A gente deseja muitas coisas. Se você não tá desejando nada, tem alguma coisa que você precisa investigar na sua vida. Porque se você não tem mais desejos, não tem mais sonhos, não tem mais vontade de, né, sentir coisas, a gente precisa realmente parar e investigar. Porque nós somos seres desejantes, porque a gente trabalha muito com esse instinto da falta, né? O que nos falta? E é óbvio que a gente precisa tomar cuidado com a busca exagerada, gananciosa e uma falta sempre constante de nunca estar satisfeita, mas eu vejo que é importante, sim, a gente ter a falta para estar ali envolvida com os nossos desejos. Então, Touro vem falar muito desse lugar do desejo. E desejar, né, trazer ali aquela construção para o desejo é muito importante, só que agora, essa lunação geminiana que vai começar a partir de amanhã, vem falar dos movimentos que a gente precisa fazer para ir atrás daquilo que a gente deseja. Então, eu acho que é muito importante esse processo de parar e falar assim, o que eu realmente quero? O que realmente faz parte ali de um desejo intrínseco, de uma coisa que vai me dar prazer, de uma coisa que eu mereço, que eu realmente quero e que eu questionei vocês muito nos vídeos do mês de maio, de isso que você está desejando tanto, é isso que você realmente quer? Essa vida que você leva hoje, realmente você está plantando sementes, você está trabalhando para coisas que você deseja ver crescer, né? Porque Touro é a estrutura do tronco, né? Aquilo que vai dar sustentação. Então, às vezes a gente está dando sustentação para coisas que não fazem parte de desejos que são nossos. Às vezes é parte de coisas que estão nos levando, né? Aquela vontade, aquele desejo que, será que é da gente mesmo? E aí, a partir de todas essas reflexões, e até mesmo no sentido de, às vezes a gente deseja pouco, gente. Às vezes a gente deseja pequeno. Hoje eu estava ouvindo um podcast e uma das pesquisas citadas falava muito sobre o quanto os sonhos das mulheres estavam muito envolvidos em algo que elas desejam não só para si,
mas muito para o coletivo, para o bem-estar comunitário. E não que isso seja ruim, né, gente? Ainda bem que a gente tem esse instinto de pensar nos desejos que são nossos, mas que vão reverberar no externo. Mas muitas vezes a gente esquece de desejos individuais que são importantes para o nosso preenchimento de satisfação e de prazer, que vai também reverberar de alguma forma no externo, mas que não está relacionado diretamente a isso, né? Então, muitas vezes a gente deixa os nossos desejos individuais em prol dos desejos dos outros para agradar, para se sentir amada, aceita, parte, validada, enfim, todo esse papo, esse discurso que a gente já reforça bastante aqui, mas eu acho que essa temporada taurina que teve a Vênus em Áries por muito tempo, né, que marcou muito essa alunação, falou muito do que a gente realmente deseja. E às vezes a gente deseja pouco, às vezes a gente deseja pequeno, às vezes a gente deseja aquilo que a gente acha que é o que a gente é capaz dentro de uma mente tão limitada que às vezes a sociedade nos coloca, de não fortalecer o nosso senso de merecimento, de não ver valor nas nossas tarefas, em tudo que a gente abre mão, pelo simples fato de ser mulher, né? Então a gente precisa desejar muito, a gente precisa desejar mais, a gente precisa querer mais e a gente precisa incomodar talvez mais com os nossos desejos, porque fica muito fácil, né? Às vezes a gente se contentar com aquilo que é mais fácil também para a sociedade nos prover, né? Para aqueles que estão ao nosso redor, ah, não, eu fico com essa parte aqui, não, eu quero ficar com esse bolo todo, eu quero ficar com essa parte inteira. E isso não é ser egoísta, isso é trazer ali o nosso senso de merecimento mais alinhado com realmente aquilo que é verdadeiro nosso. E isso vai impactar também na nossa forma de se doar para essa sociedade, para essa comunidade, para essas pessoas de uma maneira muito mais verdadeira. Então, a primeira mensagem dessa finalização, dessa lua minguante em Touro é: sejam seres desejantes, queiram mais, desejem mais, ultrapassem os limites da mente de vocês que falam que não, a gente precisa se contentar com menos, com aquilo que é mais confortável, com aquilo que é mais fácil para as pessoas nos darem. Não, a gente quer provocar, né, que os nossos desejos mais instintivos sejam atendidos e que a gente precisa estar sempre se colocando a partir disso, né, nas nossas conversas, nas nossas trocas, nas nossas relações, sejam de trabalho, familiares, dentro de casa, nos relacionamentos amorosos. Então, assim, a gente precisa incomodar mais com os nossos desejos, porque por muitas vezes a gente foi silenciada em, ai, não vou demonstrar isso que eu tô querendo não, porque isso de certa forma vai incomodar o outro, né? A gente foi criado para não incomodar, né? Então, meu ascendente em Aquário falou mais alto aqui nessa reflexão, em que a gente incomode sim com as nossas vontades, os nossos desejos, porque a gente merece. E isso, final de semana, vai ficar muito forte, porque a Lua vai chegar no Leão. Mas, voltando aqui na segunda-feira, gente, confessar uma coisa pra vocês, às vezes eu começo os vibes falando assim, nossa, não teve nada que eu li de dias pra cá, o que me pegou assim, que nossa, o tema do Vibes é esse, porque normalmente isso vem de leituras, escutas, trocas, conversas, enfim, muita coisa que eu consumo de informação e de trocas com pessoas, ou até mesmo, principalmente, né, das minhas autoanálises. Só que, gente, quando eu sento aqui pra falar, vai vir na hora e vem, né? Então, assim, eu já me sinto satisfeita com essa mensagem. Se o Vibes acabasse agora, eu já me sentiria satisfeita. E isso é um bom recado pra vocês. Às vezes vocês acham que precisa ter aquele clique, que precisa ter aquela mágica, que precisa ter aquele molho. Começa a fazer, começa a ir atrás, começa a se movimentar, que as coisas surgem. Podem ter certeza disso, tá? Então, é um simples fato de sentar e falar num vídeo que não é tão simples assim. Hoje em dia é muito mais fácil, mas eu sei que para muitas pessoas não é simples. E muitos dias para mim também não é simples. Mas é a gente começar a dar o passo, que as coisas começam a se formar. Eu sempre quero lembrar vocês disso. E aí, gente, o que acontece? Na madrugada de segunda para terça, a Lua já em Gêmeos, porque ela vai entrar em Gêmeos agora, 2h21, daqui a pouquinho do que eu tô gravando esse vídeo. E essa Lua em Gêmeos, ela vai fazer um encontro com o quê? Com o Sol, que é o que denomina, né, o que caracteriza o início de uma lunação. A lunação geminiana irá começar nesse ano de 2025. É uma lunação interessante porque Mercúrio já está em Gêmeos. E Mercúrio é o regente do signo de Gêmeos. Então ele está em casa, ele está ali ativando essa lunação com o Mercúrio muito forte, né? Nessa energia da gente abrir as possibilidades de quais caminhos a gente vai seguir para conseguir ir atrás desses nossos desejos. Existem inúmeros caminhos. Às vezes, gente, a gente acha que só tem um,
E Gêmeos vem provar, pelo contrário, que existem muitos, que às vezes até confunde a gente. Então, assim, às vezes a gente quer, sei lá, nossa, a gente quer uma promoção porque a gente quer ganhar mais, porque a gente quer ser melhor vista, né, no nosso cargo, no nosso status, na nossa sociedade, no nosso reconhecimento. E aí a gente fica fixo naquele cargo, naquela empresa, naquele lugar, e aí a gente olha, nossa, aqui é muito difícil de eu conseguir uma promoção, então eu vou ter que esperar, eu vou ter que, não vai conseguir, eu não vou chegar lá. Gente, aí a gente abre, sei lá, o LinkedIn, ou a gente abre, né, faz um currículo novo, vai fazer um curso, vai fazer uma especialização, vai fazer uma formação, vai conversar com uma pessoa que você teve um contato lá atrás, que pode te dar um insight. Aí a gente vai abrindo um leque de possibilidades que, se a gente fica muito fixo naquela ideia e que a gente acredita naquela ideia que contou pra gente que a gente não vai chegar porque é impossível, pra Gêmeos não tem impossível. Pra Gêmeos não tem, gente. Todo mundo fica falando coisa do signo de Gêmeos, que é muito confuso, que não sei o quê. Mas Gêmeos, eu adoro a energia geminiana, gente, porque a energia geminiana vem mostrar pra gente as infinitas possibilidades e que a vida é plural e que existem dualidades e que existem muitas complexidades que não levam a gente para um caminho só, que não levam a gente para um caminho de certo ou errado, que existem muitas formas de fazerem as coisas acontecerem e que a gente precisa trazer uma perspectiva e um olhar menos viciado de uma coisa só e abrir, expandir mesmo essa energia de olhar para outros lugares e outras possibilidades. Então imagina que vocês estão na jornada de vocês, que é uma estrada. Esse momento dessa lua nova, dessa madrugada de segunda para terça, é como se a gente olhasse, acordasse na terça-feira e falasse assim, nossa, existem vários caminhos aqui nessa estrada. Então eu estava seguindo numa estrada aqui e agora essa rodovia, essa estrada que eu estou seguindo, ela vai se ramificar. E é óbvio que quando as coisas se ramificam, a gente precisa fazer escolhas, né, de quais caminhos a gente vai pegar, se culpar menos, de achar que a gente tem que pegar sempre o caminho que é o certo. Será que eu tô no caminho certo? Gente, o que é caminho certo ou caminho errado? Eu acho que existe o caminho que a gente precisa seguir para aprender alguma coisa. E a gente não está fadada a seguir naquele caminho para sempre. Quando a gente chegar num certo ponto do caminho, a gente vê que, opa, eu acho que eu preciso voltar e pegar uma outra via, a gente não vai ter perdido o tempo de ter ido até aquele ponto do caminho e ter que voltar tudo. Olha quanta coisa você viu na estrada que você não teria visto se você não tivesse pegado essa e voltado, porque quando a gente volta já são outras estações, o caminho já mudou e a gente aprende novas coisas. E aí sim a gente pega um outro caminho, a gente teve a oportunidade de viver, na verdade, mais coisas e não, na verdade, de ficar desperdiçando tempo. Eu via muito isso com a minha carreira, né? Eu achava que, nossa, aos 30, vou fazer uma transição de carreira, fui auditora por 10 anos, sempre quis meus cargos de gerente, de diretora, e quando isso estava quase acontecendo, eu vou lá e faço uma transição de carreira para um trabalho que, né, é astrologia, que é a minha vida. E se eu tivesse ficado naquele pensamento de nossa, não vou desperdiçar, não vou largar isso daqui, gente, eu não estaria vivendo tanta coisa que eu tenho vivido de 5 anos pra cá, desde que eu fiz essa transição. E aí eu penso, nossa, mas foi tempo perdido dos meus 20 aos 30, que eu, né, atuei ali na minha carreira. Não, né, gente, pelo amor de Deus, nada é perdido. Eu aprendi muito a me comunicar. Então, eu não seria a astróloga que eu sou hoje, comunicadora que eu sou hoje, se eu não tivesse vivido por 10 anos trabalhando na auditoria, conversando com pessoas de níveis completamente diferentes e exercitando a minha habilidade de comunicação. E foi um preparo para eu chegar nessa profissão aqui e isso ser facilitado. Eu não seria a empresária que eu sou se eu não tivesse tido a visão do business e como é formar uma empresa, como é organizar processos, como é cuidar de finanças. Eu não seria, né, a pessoa que eu sou se eu não tivesse vivido todas as minhas relações. Por mais que a gente fale assim, ai, que tempo perdido, aquele namoro, nossa, aquele namoro não deu certo, aquele casamento não deu certo. Gente, não é que não deu certo enquanto durou. Eu sei que isso é clichê hoje em dia de falar, mas eu não estaria tendo, por exemplo, trocas e relações tão diferentes das que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por todo o aprendizado. A questão, gente, não é que a gente precisa levar a rasteira da vida e ficar passando por coisas, não. Eu acredito que a gente está sujeita a rasteiras da vida a todo momento. A questão é o quanto você escolhe ficar lá no chão dessa rasteira ou o quanto você escolhe levantar e falar assim, beleza, dessa rasteira aqui eu não morro mais.
Então, assim, é o quanto a gente aprende com esses movimentos que a vida faz a gente fazer e o quanto a gente olha para trás, para essas estradas que a gente percorre, que a gente acha que tem que ser, ai, será que eu estou no caminho certo? O caminho certo é aquilo que vai trazer mais aprendizado, gente. O caminho certo não é aquele que vai falar que a gente vai ter sucesso e o que é sucesso e o que... O caminho certo é o que vai ensinar a gente de algo. E o Gêmeos é um signo que vem falar muito dos nossos aprendizados, do quanto a gente precisa olhar para a vida de uma forma mais aprendiz e com menos, né, com mais humildade nas certezas e respostas e verdades absolutas que a gente às vezes se coloca, né? Então, o quanto a gente tem sido leve aprendiz, o caminho, né, tornando ele mais leve, de tipo, beleza, eu não tô fadada a nada, eu posso voltar. Eu posso, é óbvio que chega momentos da vida, gente, que a gente não vai arriscar tanto mais no sentido de sair dando na louca e pegar qualquer caminho, que qualquer caminho serve. Não é isso. Mas também a gente, né, vai tendo mais responsabilidades, a gente vai estruturando mais os nossos riscos que a gente assume. Mas é muito triste se a gente ficar numa vida fadada, tipo assim, ah, não vou pegar caminho nenhum então, porque eu tô com medo de se eu for nesse caminho aqui, não sei o que vai dar. Mas aí a gente, né, já pode parar por aí e mandar subir para onde for, né? Porque aí a vida acabou, né? Então eu vejo que a gente tá sempre em constante movimento. E Gêmeos, que é um signo, né, que as pessoas ficam tanto, Gêmeos, na dúvida. Não é na dúvida, gente, é que Gêmeos quer aprender sobre as coisas, é um signo curioso. Então como é que você tem alimentado essa curiosidade da sua vida? Não é ficando ali no mesmo caminho todas as vezes, né? É olhando para a vida de um outro jeito, de uma outra forma, pegando novos caminhos, pra gente aprender, pra gente movimentar, né? Então eu vejo que essa lua nova é muito bonita por isso, eu já estou até mais animada falando tudo isso. E ela vem na terça-feira, à 00:02, no signo de Gêmeos, no grau 6. Então, onde você tem Gêmeos no seu mapa é onde essa lua nova, principalmente vai acontecer mais no comecinho de Gêmeos, então às vezes pega até uma casa anterior do que corta de fato no seu mapa, tá? Porque vai pegar no grau 6, é um grau bem curtinho, né? Bem no comecinho de Gêmeos. E aí, a gente vai ter essa lua em Gêmeos, marcando aí, né, os próximos 28 dias, a lunação geminiana. Mercúrio, daqui a pouco, ele tá em Gêmeos, mas no mês de julho ele vai entrar em Câncer. E Câncer é um signo que vai ficar forte essa semana. Câncer é um signo que, na verdade, às 2h32 da quarta-feira, a lua chega em Câncer e ela vai até às 5h30, mais ou menos, da tarde, na sexta-feira. Então, de quarta até sexta, a gente tá na energia canceriana. Uma lua nova em Câncer, gente, ela vem trazer uma sensibilidade, ela tira a gente um pouco desse lugar mais racional para trazer um pouco mais intuitivo, um pouco mais nutritivo. Então, às vezes a gente olha para vários caminhos e fica ali curiosa com vários caminhos que tem muitas possibilidades ou, enfim, tá tentando buscar. Às vezes a gente não sabe, primeiro, qual caminho eu tô pegar ou como fortalecer essa visão de novos caminhos. Aí a gente precisa lembrar do quê? Do Câncer, que é qual caminho te nutre mais? Qual caminho te conforta ali no sentido de se sentir nutrida, de trazer ali um gosto bom, uma memória afetiva boa ou um sentimento bom, né? Então a gente precisa colocar mais essa energia daqui pro coração. Então essa lua nova em Câncer, ela vem florescer, né, uma vontade, um desejo que é mais da nossa alma. Eu gosto bastante de lua nova em Câncer, porque ela não fica voltando só em passado. Ela olha para essas memórias, ela olha para tudo aquilo que ela já sentiu na vida, então, e ela pensa: o que eu gostaria de estar sentindo de novo? Ou o que eu gostaria de estar sentindo pela primeira vez, né? Então, assim, essa lua nova em Câncer, ela vem trazer esse terreno fértil. E como vem fertilidade? Porque Júpiter vai entrar em Câncer. Estou ansiosa por esse momento, porque é um movimento muito bonito que vai acontecer. Júpiter vai sair de Gêmeos. Então, as geminianas e geminianos passaram aí por esse ano em que, de maio do ano passado para cá, Júpiter ativou o Sol de vocês, ou seja, qual planeta você tem em Gêmeos. Porque todo mundo tem Gêmeos em algum lugar do mapa, às vezes não tem planeta, mas tem Gêmeos em algum lugar do mapa, e ele trouxe ali essa de infinitas possibilidades. E agora Câncer vem o quê? Nutrir, criar raízes naquilo que a gente escolheu, nas escolhas que a gente fez, tá? Então eu vejo que é um movimento muito bonito, mas por enquanto a lua em Câncer, ela vem trazer esse negócio de onde é que a gente quer plantar sementes para esse terreno ser fértil, né? A partir daqueles desejos que a gente pensou ali na lunação taurina. Então, de quarta a sexta, a gente tem essa sensibilidade um pouco maior. Na quinta tem um movimento importante, mas eu vou falar de Mercúrio já já de novo. E na sexta, de sexta até segunda, mais ou menos, a gente vai ter a lua, finalzinho da sexta até segunda-feira, a gente vai ter a lua no Leão. Lua nova em Leão, gente. Leão é o signo da paixão. Leão é o signo daquilo que a gente quer fortalecer com base naquilo que move o nosso coração. Então a gente vai ter um final de semana lindíssimo, de muita espontaneidade, de muita criatividade,
de muito colocar esse pulsar de vida. O que nos traz vida? O que nos faz sentir vivo? Qual é o motivo que você levanta da tua cama todos os dias? Não é possível que aquele trabalho que te deixa infeliz, não é possível que aquele relacionamento que você tem que ficar ali se questionando a todo momento se você realmente não tá ficando doida e se você realmente merece aquilo. Você não tá levantando da cama por conta disso, pode ter certeza. Então, no final de semana, tá muito legal para essa ativação do que nos traz vida, do que faz a gente se sentir vivo. Muito bom para os hobbies, para o lazer, para o entretenimento, para as criações, para a criatividade, para as paixões, para o romance também, mas eu vou falar disso melhor lá no Vibes. Voltando para a gente fechar esse Vibes da semana, um grande protagonista é Mercúrio. Mercúrio está fazendo agora na segunda-feira um aspecto ótimo com Netuno, com Plutão, e ali na quinta-feira faz um encontro com o Sol. Além de que tá fazendo um aspecto com Saturno também, que acabou de entrar em Áries. Eu confesso que eu não tô assim ainda muito no pique para falar de Saturno em Áries, gente. Eu sei que é um movimento importante, mas eu acho que eu vou achar uma oportunidade melhor de falar disso, porque Saturno em Áries, Saturno é o planeta da estruturação, do que pede a nossa dedicação, o nosso tempo, a nossa disciplina para fazer algo ser construído no longo prazo. E Áries é um signo completamente oposto a essas energias, porque Áries é tudo para ontem, é tudo mais urgente, emergente. Então, assim, não tem muito essa paciência com o tempo das coisas. Então, por isso que a gente, na astrologia tradicional, que é onde eu dou uma olhada de vez em quando sempre, como base também dos meus estudos, é onde a gente chama que é um Saturno em queda. Saturno gosta de estar em Libra, ele não gosta muito de estar em Áries. E aí ele vem, a gente vai ter aí um desafio entre entender a pressa das coisas, o quanto a gente precisa também agir, a gente precisa dar movimento para a nossa vida em acelerar alguns processos, mas o quanto a gente também precisa ter paciência com o tempo das coisas. Então esse Saturno vai até setembro nos mostrando que a gente precisa agir, porque Áries é o primeiro do zodíaco, é aquele que bota impulso, mas que a gente precisa também estruturar essa ação, de que a gente não pode ser só impulsivo, que a gente precisa ser mais assertivo. Então, assim, quando surgir aí as energias de Áries mais forte, eu venho comentar mais sobre esse Saturno em Áries. Ele não vai ficar em Áries definitivamente ainda, ele vai voltar para Peixes e só em fevereiro do ano que vem ele entra em Áries. A galerinha aí que nasceu entre 96, 97 e 98 vai começar o seu retorno de Saturno. É um movimento divisor de águas na vida. O primeiro retorno de Saturno é um movimento muito divisor de águas, que vem pedir muita maturidade, muita consciência mesmo do que a gente tem como responsabilidade. Saturno em Áries também vem falar para nós sobre os nossos processos de individuação, sobre a gente entender que tem coisas que só dependem da gente e a gente precisa assumir a responsabilidade disso. Parar de ficar terceirizando as nossas escolhas e as nossas ações, porque eu preciso esperar o outro, porque eu preciso... Não, as coisas dependem também da gente, né? E o quanto a gente precisa também ganhar mais autonomia nos nossos processos de construção da nossa vida. Então, assim, trouxe aqui só um movimento, né, maior, mas é que Saturno não tá muito evidente essa semana. Eu sei que é um movimento importante, mas ele vai ficar mais forte aí. Eu vou vir no momento certo reforçar esse arquétipo do Saturno em Áries, tá? Por enquanto, ele já chega fazendo, por mais que, né, seja um movimento ali complexo entre paciência e tempo, ele já chega num movimento muito bom, porque Mercúrio tá fazendo um ótimo aspecto, Mercúrio em Gêmeos tá fazendo... Gente, Mercúrio é o protagonista mesmo dessa semana. E Mercúrio, ele é... Para nós, o quê? Esse ir e vir de informações, de pensamentos, de ideias, de logística também, dessa parte comercial, de barganhar, de vender o nosso peixe, de aprender, de estar curioso. Então, ele é o mensageiro dos deuses que vive voando para lá e para cá. E ele em Gêmeos, ele é fluido. E ele está fazendo um bom aspecto com esse Saturno e com Netuno, que estão em Áries. Então, muito impulso de pensamento. Ele está fazendo um ótimo aspecto com Plutão, que está em Aquário, que está falando o quê? Vamos abrir a cachola, pensar diferente, transformar os pensamentos, transformar as ideias, conversar com novos grupos, se abrir mais para um campo da diversidade, tá? Da pluralidade. E na quinta-feira, Mercúrio vai fazer uma conjunção com o Sol. E Mercúrio no coração do Sol é o quê? A mente fritando. É óbvio que isso tem um lado sombra também, né, gente? A gente tá falando de uma energia super criativa, super, né, pulverizada de ideias, de aprendizados, de trocas, de comunicação fluindo. Mas às vezes a gente fala demais também, fala de forma impulsiva, às vezes a gente fica muito, né, tipo assim, disperso ali nas redes, nas informações, não consegue se organizar mentalmente. Às vezes essa comunicação se queima, né? Porque tudo que chega muito próximo do Sol também traz essa energia de se queimar, de certa forma. Mas é um movimento de muita genialidade, de muito brilhantismo. Se a gente souber organizar as informações, organizar a nossa rotina, porque Mercúrio também fala dessa organização, porque ele também é regente de Virgem,
a gente consegue usar melhor desse movimento, tá? Mas a mente pode estar fritante, ainda mais nesse mundo super estimulado que a gente vive. Então, quais são os tipos de informação, de conteúdo, de conversas que você realmente quer ter, que realmente vai te levar para alguma coisa de bom, né? Porque às vezes a gente fica de pipipi, papapó aqui e que conversica ali que não leva em nada, gente. Então, cuidado com essa, sabe, dispersãozinha, com a fofoquinha, e ficar muito presinha a coisinhas pequenas que não vão levar a gente para lugar nenhum, tá? E é isso, gente. Nossa, eu falei feito um rádio super sincrônico com a lua que tá em Gêmeos. Que Gêmeos é esse comunicador. Ativem a comunicadora de vocês para coisas que vão beneficiar vocês, para coisas que vão trazer novas ideias, novas possibilidades, novos caminhos a serem tomados. Tá uma energia muito legal para iniciar qualquer coisa a partir de terça-feira. Então, façam um movimento de início. Ah, eu preciso começar na academia, preciso começar aquele curso, preciso lançar alguma coisa. É óbvio que depende do mapa de cada um, tá, gente? Isso é uma coisa muito individual, mas super favorável para os inícios, super favorável para os recomeços. Então, que a gente tenha um novo ciclo, um recomeço de um ciclo muito abundante, muito próspero, cheio de caminhos incríveis para a gente explorar, para a gente se aventurar e para a gente conseguir aprender cada vez mais com a vida. Deixem aqui onde vocês têm Gêmeos no mapa pra gente conversar, mas me contem um pouco do que vocês pensam sobre isso, né? Não esperem respostas prontas, vamos trazer uma troca não só do que vem daqui, mas eu também quero ouvir de vocês. E não esqueçam que o Oráculo tá com vagas limitadíssimas para essa semana, que pode ajudar vocês a entenderem onde é que vocês precisam focar com o meu olhar. Um super beijo para vocês, não deixem de compartilhar esse vídeo com quem vocês sentirem que pode transformar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa esteja precisando ouvir isso tudo que eu falei aqui. E um beijo, a gente se fala mais ao longo da semana lá no grupo do WhatsApp e no Instagram. Um beijo!